Olá, turma, bom dia. Bom dia, Aninha, bom dia, Matheus. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem e também com a corda toda, né, para mais uma aula de português. Bom, na aula de hoje a gente finaliza a matéria de pronomes com a correção das atividades do nosso capítulo 10 do livro 2, tá legal? Então, peguem o livro aí, peguem caderno, caneta, lápis, borracha, tudo aí para fazer as anotações necessárias e vamos à nossa aula, tá? Só para nos lembrar aqui, nós estamos vendo o conceito de pronomes, né? Vimos que os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os nomes, os substantivos, não é isso? E que eles são classificados em pessoais. Dentro dos pessoais, nós temos o pronome pessoal do caso reto, como aqui, ó, o ele e o eles, né? Temos os pronomes pessoais oblíquos, como o no, o lhe e o comigo, né? Temos os pronomes de tratamento também, né? Como você, vossa senhoria, senhor, senhora, vossa excelência, vossa santidade e assim por diante. Vimos também os pronomes demonstrativos, né? Como o essa, são aqueles que servem para mostrar a posição dos seres em relação à proximidade das pessoas do discurso ou em relação à proximidade das palavras no texto ou então até mesmo ao tempo, né, ao distanciamento no tempo. Vimos os pronomes possessivos, que são aqueles indicados para receber sentido aí de posse, ou de parentesco, ou de afetividade, ou de respeito, como nós vimos nas nossas aulas, né? Conforme a gente vê aqui o meu, né? O livro era meu. Aqui esse meu assumindo um sentido de posse, né? Quer dizer que o livro é da primeira pessoa, aquela que fala. Os indefinidos, né? São aqueles que trazem um sentido de indefinição, do termo ao qual se refere, como o alguém. Alguém perguntou por ti? Então, esse alguém não define quem foi que perguntou, né? Os pronomes relativos, aqueles que retomam termos anteriores. Quem se esforça consegue tudo. Então, consegue tudo, aquele que se esforça, né? Então, esse quem se refere a uma pessoa. E os interrogativos, que são aqueles utilizados para introduzir uma indagação, uma pergunta. Tudo bem? Então, já vimos todas essas classificações. Agora, nós vamos à correção dos nossos exercícios, né? Os exercícios que eu passei ao longo das aulas. Bom, então eu começo aqui com a página 272 do livro 3. Abram aí, página 272, com esse primeiro exercício. Leia o poema que segue e responda às questões. Vamos observar primeiro o enunciado das questões, tá? E depois a gente passa a leitura do poema. Letra A. Identifique os pronomes pessoais oblíquos presentes no poema e os associe às suas respectivas pessoas do discurso. Então, na letra A, a gente quer pronomes oblíquos e a quais pessoas do discurso eles se referem. Letra B. Apesar de não estarem manifestados, os pronomes pessoais retos também estão presentes e se ligam aos personagens do poema. Quais seriam eles, então? Então, na letra B, a gente quer os pronomes pessoais do caso reto. Na letra C, os pronomes pessoais retos estão implícitos. Como podemos saber de sua existência? Então, como que eu posso saber da existência dos pronomes pessoais do caso reto? Agora sim, leiamos juntos o poema. Olá, guardador de rebanhos. Aí, à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa, e que já passou antes, e que passará depois. E a ti, o que te diz? Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades,
e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste falar passar o tempo. O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Então, poema de Fernando Pessoa, do livro Poesia Completa de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Bom, nesse poema, eu vejo que nós temos alguns pronomes pessoais oblíquos, né? Como nós estudamos, os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que exercem a função de complemento, ou verbal ou nominal, tá? Aqui, por exemplo, na primeira estrofe, no terceiro verso, que te diz o vento que passa. Então, aqui está dizendo que o vento que passa diz algo, né, que a gente não sabe, alguém. Esse alguém é esse ter, complemento do verbo, pronome oblíquo. Na segunda estrofe, nós temos, né, aqui, ó, no último verso, e a ti, o que te dizes, né? O que diz, olha, o que o vento diz a ti, né? Então, tem o ti e o te, pronomes oblíquos também, né? Na terceira estrofe, muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas. Temos o me aqui, né? Tá dizendo que o vento fala algo a alguém, também complemento verbal, por isso foi utilizado o pronome oblíquo. Aqui, ó, na última estrofe, nunca ouviste passar o vento. O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira. Esse lhe, né? Também pronome oblíquo e exerce a função de complemento. A mesma coisa com o ti aqui embaixo. Tudo bem? Bom, então nós já temos aí os pronomes pessoais oblíquos. Sabemos que o te e o ti se referem à segunda pessoa do discurso. O me se refere à primeira pessoa do discurso, o eu, não é isso? E o lhe se refere à terceira pessoa do discurso, tá? Então, temos aqui, ó, ti e te, segunda pessoa do singular, me, primeira pessoa do singular, e o lhe, terceira pessoa do singular. Letra B. Apesar de não estarem manifestados, os pronomes pessoais retos também estão presentes e se ligam aos personagens do poema. Quais seriam eles, então? Eu não sei se vocês perceberam com a leitura, mas aqui, ó, nós temos alguém que fala ao guardador de rebanhos. Então, eu posso dizer que esse alguém, né, a figura poética, o eu lírico, o eu poético, ele é a primeira pessoa, aquela que fala, tudo bem? E fala com alguém. Com quem ele fala? Com essa segunda pessoa que é o guardador de rebanhos, tá? Na verdade, aqui há um diálogo. Eu vejo que na segunda estrofe, quem fala é o guardador de rebanhos e fala ao eu lírico, tá? Então, esses papéis se invertem, tá? E qual é o assunto? Qual é a terceira pessoa? Sobre quem eles falam? Eles falam sobre o vento, tudo bem? O que te diz o vento? Que é vento e que passa, né? Aí depois ele, ó, nunca ouviste passar o vento, tudo bem? Então, o vento é o assunto da conversação do eu lírico com o guardador de rebanhos. Então, nós temos aí, olha, os pronomes pessoais do caso reto aparecem no eu, que é esse próprio eu lírico, tudo bem? Aparecem na figura do tu, que não está escrito, gente, mas a gente sabe que o tu é aquele com quem se fala, no caso, o guardador de rebanhos, tá? E na figura do ele, que é a terceira pessoa, é o assunto da conversação, o vento, tá? Então, o eu, primeira pessoa do discurso, o eu lírico, o tu, segunda pessoa, guardador de rebanhos, e o ele, a terceira pessoa, é o vento, tá? Na letra C, se os pronomes pessoais retos estão implícitos, como podemos saber de sua existência? A gente sabe disso muito facilmente por meio das desinências verbais, tá? Aqui, por exemplo, né? O que te diz o vento?
o vento, ele, né? Terceira pessoa. Ele diz. Então, eu sei que aqui, ó, o ele não está escrito, mas está implícito na desinência verbal. Eu sei que é a terceira pessoa que diz, tá? Da mesma forma que, olha, o ouviste, nunca ouviste passar o tempo. Quem ouviste? Nesse caso, o tu, ok? Tudo bem? Fala-me. Eu sei que esse me se refere a um eu, tudo bem? Então, eu consigo observar através das desinências verbais, da flexão dos verbos, quem são, né? Quais são os sujeitos dos verbos, tá bom? E como que a gente conseguiu identificar esse eu, esse tu e esse ele. Bom, questão 2, ainda na página 272, tá? Leia as frases que seguem. Para eu viajar de avião é um tormento. Para eu viver no campo é melhor do que viver na cidade. Letra A. Corrija essas frases de acordo com o uso adequado dos pronomes. E B. Justifique por que as frases estão equivocadas quanto ao uso padrão da língua. Bom, nós vimos na nossa aula teórica que o pronome pessoal do caso reto eu exerce sempre a posição de sujeito, tá? E vimos que, em contrapartida, nós temos o mim, que pode exercer a função de complemento. No caso aqui, digamos, objeto, né? Vamos botar aqui objeto verbal, tá? Bom, o que eu vou observar aqui, ó? Para eu viajar de avião é um tormento, tá? Para eu viver no campo é melhor do que viver na cidade. Eu observo que essas duas orações nós temos período composto, tá? Viajar de avião é um tormento. Viajar de avião aqui, né? A gente vê que tem um verbo. Essa oração, esse enunciado, isso daqui é um sujeito do verbo ser, tá? Então, eu estou dizendo que essa coisa é um tormento. É um tormento para quem? Para mim e não para eu, tá? O que aconteceu aqui? Houve apenas uma inversão dos termos da oração. O complemento foi colocado no início da frase, sendo que podia ter vindo no final. Como foi colocado no início, para evitar, né, essa confusão do uso de eu ou do uso de mim, poderia ter sido marcado aqui com uma vírgula, que ficaria mais claro esse para mim como complemento, tá? Então, o que está errado? O que está aí inadequado em relação à norma padrão? Não deveríamos usar o eu, mas sim o mim, tá? É para mim, viajar de avião é um tormento. Isso é um tormento. Observem que viajar aqui não é uma ação, tudo bem? É uma coisa da qual se está falando, ok? É diferente de dizermos, por exemplo, ele trouxe o livro para eu ler. Eu sei que ler é uma ação praticada pelo eu, tá? Aqui não acontece isso. Viajar de avião é a coisa da qual se está falando. O mesmo vai ocorrer na segunda oração. Viver no campo é melhor do que na cidade. Viver no campo é a coisa da qual se está falando, não é uma ação, tudo bem? Não é uma ação praticada pelo eu. Então, o eu aqui não é sujeito, mas sim complemento verbal. Então, deveríamos ter uma vírgula aqui, né? E usar o mim, ok? Para mim, viver no campo é melhor do que na cidade, ok? Letra B, porque as frases estão equivocadas quanto ao uso padrão da língua, e eu já expliquei ali, né? Estão erradas porque em ambas o pronome eu foi usado como se estivesse exercendo a função de sujeito, quando nos contextos é complemento dos verbos, tá? Nos dois casos, o eu aqui
está exercendo a função de complemento verbal. Então, não deveríamos usar o eu, e sim o me, porque sabemos que o eu desempenha somente a função de sujeito. Vamos à atividade 3, na página agora 273, tá? Leia a seguir o trecho de uma entrevista e responda às perguntas. Vamos aqui à letra A primeiro, vamos aos enunciados e depois a gente lê o texto. No trecho da entrevista, há tanto pronomes reflexivos como pronomes recíprocos. Identifique-os e transcreva-os em sua resposta. Então, aqui, olha, a gente quer os pronomes reflexivos e os pronomes recíprocos, tá? Sabemos que os reflexivos são aqueles que indicam que o sujeito tanto realizou quanto recebeu a ação verbal. E os recíprocos indicam uma certa reciprocidade entre sujeito e complemento, tá? Eu tenho, por exemplo, um sujeito composto e eu vejo que o pronome, que não deixa de ser reflexivo, ele indica uma reciprocidade entre as pessoas do sujeito. E na letra B, a partir do pronome recíproco identificado, reescreva a frase usando outras expressões aprendidas neste capítulo, tá? Eu cortei o texto, coloquei só a primeira parte, porque na primeira parte a gente já analisa tudo que os enunciados estão pedindo, tá? Para nossa aula não ficar muito longa, né? Como vocês se conheceram? Nick e eu nos conhecemos há muito tempo no jardim de infância e somos os melhores amigos desde então, por mais de 20 anos. Desde os 12 anos de idade, filmávamos juntos, andando de lambreta, bicicleta e nos metendo em encrenca nas ruas de São Francisco. Tudo registrado, é claro. Nick foi para a faculdade em Los Angeles estudar cinema e eu fui para Nova York estudar relações internacionais. Aproveitamos o nosso interesse de infância em fazer filmes e o interesse em comum em relações internacionais e em conhecer o mundo, e começamos a fazer algo mais sério com isso. Nós fomos para o Rio durante a Copa do Mundo, filmamos vários protestos anti-FIFA, percebemos que tínhamos algo especial e continuamos desde então a fazer jornalismo alternativo. Bom, pronomes reflexivos e pronomes recíprocos. Eu selecionei aqui 2. O segundo, olha, desde os 12 anos de idade filmávamos juntos, andando de bicicleta, andando de lambreta, bicicleta e nos metendo em encrenca. Esse nos quer dizer que o sujeito mete a si mesmo em encrenca, tudo bem? Então, aqui eu tenho um pronome oblíquo que é reflexivo, tá? Indica essa reflexão, o mesmo sujeito tanto pratica quanto recebe a ação. E aqui, ó, Nick e eu nos conhecemos. Olha, esse nos se refere tanto a mim, né, a eu, quanto a Nick, tudo bem? Tá dizendo que um conheceu ao outro. É isso daqui que chamamos de reciprocidade, tá? Tudo bem? Então, letra A, pronome recíproco na frase eu e Nick nos conhecemos há muito tempo. E pronome reflexivo. Aqui está na segunda parte do texto, tá? Vocês também têm aí, ó, os 3 aspectos que mais nos atraíram, né? Então, atraíram a eles mesmos. Que nos lembrou os Estados Unidos. E o exemplo que eu já dei, tá bom? Tudo bem? Letra B. A partir do pronome recíproco identificado, reescreva a frase usando outras expressões aprendidas nesse capítulo. Então, eu tenho aqui, olha, nos metendo em encrenca, Nick e eu conhecemos um ao outro. Tudo bem? Ó, pronome reflexivo recíproco
eu posso trocar esse ni que eu, nos conhecemos, o nos por um ao outro. Tudo bem? Questão 6. Mas, professora, Joyce, você estava na 3 e pulou para 6. Pulei porque nós já fizemos a questão 4 e a questão 5 em aula, tá? Na nossa live da última semana. Então, aqui, ó, eu tô passando para a questão 6 por conta disso, tá? A partir dos pronomes de tratamento a seguir, utilize a flexão verbal adequada para manter a concordância. Então, na letra A, Vossa Senhoria, hoje à tarde, um ofício informando seu desligamento do cargo. O verbo receber, como fica? Bom, antes de mais nada, a gente vai lembrar que os pronomes de tratamento são pronomes que nós utilizamos para nos referir à pessoa com quem falamos, tudo bem? Então, eles são utilizados para se referir à segunda pessoa do discurso. Só que eles são gramaticalmente pronomes de terceira pessoa do discurso. Então, quando eu vou fazer a flexão verbal, o verbo tem que estar na terceira pessoa. Então, Vossa Senhoria receberá hoje à tarde um ofício informando seu desligamento do cargo. Por que receberá? Terceira pessoa do discurso concordando com Vossa Senhoria, tá? Que como eu tô dizendo, é um pronome de terceira pessoa. Professor, o senhor já as provas. Olha que o pronome senhor, né, que é sujeito, apesar de se dirigir ao professor, aquele com quem se fala, segunda pessoa, sabemos que senhor é um pronome que indica a terceira pessoa. Então, o verbo tem que acompanhar o sujeito. O senhor já corrigiu as provas. E na letra C, realmente, meu tio, vossa mercê, os 12 pares de França juntos. Vossa mercê se refere ao meu tio, a pessoa com quem se fala, né? Esse meu tio aqui entre vírgulas é um vocativo, um chamamento. É usado para se dirigir à pessoa com quem se fala. O mesmo que aconteceu aqui com o professor, né? E o vossa mercê se refere a ele. Esse vossa mercê é um pronome gramaticalmente de terceira pessoa. Então, o verbo tem que acompanhar. Vossa mercê vale os 12 pares de França juntos. Agora, a página 281. Vou à questão 2. Por que a questão 2? Porque a questão 1 eu já fiz na semana passada na nossa live, tá? Enquanto eu explicava o conteúdo, nós fomos fazendo algumas atividades para ilustrar, lembram disso? Bom, então vamos lá. Veja o quadrinho abaixo e em seguida responda as perguntas. Sua casa fica ali. Quer que eu desenhe um mapa de como você chega lá? Obviamente, não estou indo para minha casa. Mais óbvio ainda que você não está vindo para a minha. Eu preciso ficar aqui até minha mãe vir me pegar. O quê? Quem disse isso? Minha mãe e sua mãe. Você está pensando que eu inventei isso? Você acha que eu quero ficar aqui? Bem, é a regra da minha mãe, que você pode se sentar em nosso quintal, mas você não pode entrar na casa. Sua mãe não disse isso. Calvin sempre maravilhoso, né? Bom, letra A. Transcreva as frases que apresentam pronomes possessivos com ideia de posse. Nós vimos nas nossas aulas que o pronome possessivo, né, apesar de o conceito dizer que são pronomes que indicam posse, eles indicam também outros sentidos, como parentesco, origem, afetividade, respeito, tudo bem? Então, aqui na tirinha do Calvin, eu vejo que apenas alguns apresentam esse sentido de posse, né? Olha, sua casa indica que a casa é dela, né? Minha casa indica que a casa também é da personagem, né? Está indo para a minha, tudo bem? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de pronomes que indicam posse, tá?
E na letra B, transcreva as frases que contenham pronomes possessivos com a ideia de parentesco. Ó, minha mãe, né? Sua mãe, ok? Indicam, então, parentesco, tá? Então, com sentido de posse, ó, sua casa, minha casa, o minha de novo, tá? É a regra da minha mãe que você pode se sentar no nosso quintal, tá? Aqui o que indica posse é o nosso e não o minha. O minha indica parentesco, tá? Enquanto que indica posse, que indica parentesco, desculpa, minha, que se refere à mãe, né? Sua mãe, tudo bem? E depois de novo, olha, minha mãe, tá? Indicam parentesco. Questão 3, também na página 281. Leia a charge para responder a pergunta a seguir. Nosso país está quebrado, meu estado está quebrado, minha conta está quebrada, minha cidade está quebrada. E você concluiu que é tudo culpa minha porque eu não tenho os recibos dos táxis da minha viagem a trabalho? Na charge há 2 tipos distintos de pronomes possessivos. Identifique-os e extraia exemplos para justificar sua resposta. Olha, nosso país, meu estado, tudo bem? Eu vejo que esses pronomes indicam o quê? Origem do personagem. Enquanto minha conta, aqui ó, minha cidade também indica origem, né? Minha cidade, meu país e meu estado. Enquanto minha conta indica posse. Tudo bem? Ó, culpa minha também indica posse, ok? Minha viagem indica posse, ok? Tudo bem? Então, o primeiro pronome possessivo indica origem, os primeiros, né? Nosso país, meu estado, minha cidade. A outra ideia que se dá é de posse, em minha conta, minha viagem. Show? Questão 4, página 282. Preencha as lacunas com o pronome relativo mais adequado. Bom, nós vimos na nossa aula que o pronome relativo é uma palavra utilizada para nos referir ao termo anterior, tudo bem? Então, ele tem um importante papel de coesão textual, uma vez que ele evita a repetição de palavras, certo? E o que a gente vai observar, né? Qual é a função dele dentro do enunciado? Se ele tem a função de sujeito, se é necessário utilizar a preposição ou não, tudo bem? Os atores se apresentaram, eram excelentes. Eu vejo aqui, eu tenho 2 orações. Os atores eram excelentes. A segunda oração é essa daqui, que vai começar com o pronome relativo. Se apresentaram. Qual palavra eu posso utilizar para retomar atores? Eu posso retomar o que, né? Os atores que se apresentaram eram excelentes. Ou eu posso utilizar os quais. Os atores, os quais se apresentaram, eram excelentes. Por que tem que ser o que ou os quais? Porque eu vejo que dentro dessa oração aqui, os atores desempenhariam a função de sujeito, né? Os atores se apresentaram. Então, tem que ser que se apresentaram, os quais se apresentaram, tá? Essas são as definições sobre ainda existem muitas discussões. Vamos lá, olha, essas são as definições. Aqui eu tenho uma oração. Sobre ainda existem muitas discussões. Essa segunda oração está dizendo que ainda existem muitas discussões sobre as definições, né? Então, para retomar, né, sobre as quais ainda existem muitas discussões, ok? Ele sonhava muito com a viagem sobre, ele sempre falava. Então, aqui, ó, ele sonhava muito com a viagem. Não era qualquer viagem, era sobre, ele sempre fala. Olha, quem fala, fala de algo, não é isso? Sobre a qual ele sempre falava, tudo bem? Então, ele sempre falava sobre a viagem.
ou ele sonhava muito com a viagem, se não houvesse o sobre, tá? Se não houvesse o sobre, eu poderia dizer o da qual. Por quê? Porque quem fala, fala de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Como o sobre já estava ali, nós utilizamos o qual. Mas se não houvesse o sobre, poderia ser utilizado o da qual, porque indica assunto. D. Este é o livro. Páginas foram rasgadas. Eu tenho uma oração. Este é o livro. Não é qualquer livro, né? É aquele que as páginas foram rasgadas. Observem que eu tenho uma relação de pertencimento. São páginas do livro. Então, eu tenho que utilizar um pronome relativo que se refira ao termo posterior para depois voltar ao termo anterior. Só quem faz isso é o cujo, que vai combinar, vai concordar sempre com o termo posterior, tá? Este é o livro cujas páginas foram rasgadas. Emprestou tanto dinheiro, era necessário para me ajudar. Tanto quanto, né, gente? Na letra F, é uma professora, a muito devemos o nosso sentimento. O pronome que retoma, pode retomar, né? Pessoa é o quem. É uma professora a quem muito devemos nosso ensinamento. Mas poderia ser o que também? É uma professora a que muito devemos ou a qual muito devemos, tá? Questão 5, página 282. Leia mais um poema de Fernando Pessoa. Em seguida, responda as questões. Vamos ler o enunciado. Destaque os pronomes que indicam maior distância e os que apontam menor distância. Os que apontam distância menor. B. Explique a diferença de função do pronome demonstrativo isto e do pronome deste. Então, vamos lá. Deste modo ou daquele modo, conforme calha ou não calha, podendo às vezes dizer o que penso e outras vezes dizendo mal e com misturas, vou escrevendo os meus versos sem querer, como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos, como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse como dar-me o sol de fora. Ainda assim sou alguém, sou o descobridor da natureza, sou o argonauta das sensações verdadeiras, trago o universo, um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. Isto sinto e isto escrevo, perfeitamente sabedor e sem que não veja, que são 5 horas do amanhecer e que o sol, que ainda não mostrou a cabeça, por cima do muro do horizonte, ainda assim já se lhe vêem as portas dos dedos, agarrando o cimo do muro do horizonte cheio de montes baixos. Então, Fernando Pessoa, tá? O que a gente tem aqui, olha? Os pronomes que indicam maior distância e menor distância. A gente sabe que os pronomes para indicar a distância, a posição de um ser, são os pronomes demonstrativos. Então, deste, daquele, isto, são pronomes que indicam distância ou proximidade de um ser em relação ao outro, né? Então, ó, quando ele utiliza o deste, quer dizer o quê? Que o modo está perto daquele que fala, ou daquele está distante das duas pessoas do discurso, a que fala e a com quem se fala, né? E quando ele diz que isto sinto, isto escrevo, o isto também equivale ao que tem proximidade a ele, tá? Então, daquele indica maior distância, está longe das duas pessoas, enquanto deste e isto indicam uma distância menor, porque está próximo de quem fala. E na letra B, o pronome deste é usado para indicar a proximidade de um modo, enquanto o isto retoma a estrofe anterior, que não precisa ser repetida para ter seu sentido integrado à estrofe seguinte. Questão 6, página 283. Leia o poema e procure responder as questões que seguem. Há 6 pronomes que
no poema acima. Contudo, nem todos possuem as mesmas funções, e somente um cumpre a função de pronome relativo. Identifique-o e em seguida reescreva o verso, substituindo o que pelo elemento que esse pronome retoma. Vamos ler o poema. Pastor do monte, tão longe de mim com as tuas ovelhas, que felicidade é essa que parece ter a tua ou a minha? A paz que sinto quando te vejo pertence-me ou pertence-te? Não, nem a mim nem a ti, pastor. Pertence só a felicidade e a paz. Nem tu a tens, porque não sabes que a tens. Nem eu a tenho, porque sei que a tenho. Ela é ela só, e cai sobre nós como o sol, que te bate nas costas e te aquece. E tu pensas noutra coisa indiferentemente, e me bate na cara e me ofusca, e eu só penso no sol. Gente, olha, o enunciado está dizendo que é um pronome, né? Somente um cumpre a função, mas nós temos dois. Eu vou explicar aqui. Que felicidade é essa? Esse que é um pronome adjetivo, tudo bem? Está acompanhando aqui, ó, felicidade, e me dá um sentido de exclamação. Que felicidade é essa? Não está retomando nenhum termo. Então, não é pronome relativo. O pronome relativo é aquele que retoma a palavra anterior. Olha aqui, que felicidade é essa que parece ter? Esse que retoma a felicidade, né? Retoma essa felicidade. Tudo bem? Então, se retoma, ok, pronome relativo. No segundo, a paz que sinto, sinto a paz. Então, o que retoma a paz é pronome relativo. Aqui depois nós temos um outro que. Não sabes que a tens? Esse que não retoma nenhuma palavra. Ele completa o sentido do verbo saber, tá? Quem sabe, sabe algo. Então, ele introduz um objeto. Aqui, ó, ele é uma conjunção, não é pronome, tá? Conjunção. O mesmo vai acontecer aqui, porque sei que a tenho. Esse que completa o sentido do verbo saber, uma vez que quem sabe, sabe algo. Então, também é conjunção. Então, nós temos pronome relativo ali, ó, nas duas ocorrências onde eu marquei, que parece ter, que sinto quando te vejo. Se não tivesse, se o eu lírico não tivesse feito uso do pronome, ele iria repetir as expressões. Parece ter a felicidade, sinto a paz quando te vejo. Beleza? Então, eu teria felicidade e paz repetido no texto. Questão 7, página 284. Vamos lá. Letra A. O que é representado na cena acima? Letra B. De que modo o diálogo é estabelecido? Letra C. Considerando a resposta anterior, como conseguimos identificar a principal forma de um diálogo? Vamos ler aqui, né? Vamos ter uma prova surpresa. O que? Quem disse? Eu posso sentir o cheiro. Cheiro do quê? Bom dia, turma. Sentem-se. A aula vai começar. O mau cheiro do engano. Bom, nesse quadrinho eu vejo que um personagem fala com o outro, né, sobre a possibilidade de haver uma prova surpresa. Então, eu tenho um diálogo entre os dois estudantes. Isso aqui é representado na tirinha acima. De que modo o diálogo é estabelecido? Por meio de perguntas e respostas, né? Eu vejo que um pergunta uma coisa, o outro responde, considerando como é que a gente pode identificar esse diálogo, essas perguntas, por meio dos pontos de interrogação e do uso dos pronomes interrogativos, né? Ó, o que, o quem, tudo bem? Que, novamente, beleza? Questão 8, página 284. Alguns versos apresentam frases interrogativas. Procure identificar nelas os pronomes interrogativos. Vamos aqui, ó, grifar aqui as frases que
são interrogativas, né? Nem toda frase interrogativa, gente, tem que ter pronome interrogativo, tá? Eu posso fazer uma pergunta sem utilizar o pronome interrogativo. Eu estou grifando aqui todas as que tem aí interrogação. Aqui, ó, serei como uma coisa que há a mais ou a menos em mim. Aqui, esse que é um pronome interrogativo. Desculpa. Que coisa a mais ou a menos é que sou? Esse que, ó. Tudo bem? Mas saberei que vivo ou só saberei que o sei? Esse que, ó, inicia complemento do verbo, uma vez que quem sabe, sabe algo. Não é pronome interrogativo, tá? Então, quem sou eu? Aqui esse quem introduz uma pergunta. Aqui eu não tenho pronome relativo. Aqui também não. Aqui também não. Então, ó, o que há a mais em mim, que coisa a mais ou a menos. Aqui não, gente, a resposta do livro não tá legal, tá? Aqui não, aqui nós temos conjunção. E o quem, beleza? E depois, olha, na letra B, explique o sentido de cada um. Eu vejo que o que se refere sempre a coisa, a um objeto, o quem a pessoa e o onde a lugar, ok? Onde estou quer dizer que estou em algum lugar, não é isso? Então, se refere a lugar. O que se refere a coisa e o quem se refere ao eu, que é pessoa. Questão 9, página 285. Leia o quadrinho a seguir e responda as questões. Vamos ver as questões. Qual é o sujeito da frase? Ninguém economiza mais? Qual é o seu significado? E B, reescreva a oração destacada no item anterior, substituindo o sujeito da frase original por uma expressão sinônima. Ninguém economiza mais. Onde você aprendeu isso? Jornal de Economia, que custa mais ou menos 250 paus por ano. Eles dizem porque ninguém economiza. Eu acho que acabei de dizer por quê. Então, qual é o sujeito da frase ninguém economiza mais? Quem é que não economiza, gente? Quem não economiza é o ninguém, tá? Então, esse sujeito é o ninguém e o significado dele é de indefinição. Na verdade, é quase um ninguém significando todo mundo, não é isso? Ou, como diz aqui a nossa resposta, nenhuma pessoa, tá? Reescrevendo isso, nós podemos ter nenhuma pessoa economiza mais. Ou ninguém economiza mais, tá? Questão 10, página 286. Agora observe o quadrinho e responda. Na frase, nós realmente nos importamos com toda essa gente? Qual é o elemento que indica quantidade? Além disso, essa quantidade possui um limite bem definido? Olha, nós realmente nos importamos com toda essa gente. Esse toda diz que o quê, gente? Tem muita gente, tudo bem? Então, é ele que indica quantidade, certo? Esse limite dessa quantidade é definido? Claro que não, porque o toda é um pronome indefinido, né? Então, ele não define a quantidade. O elemento, então, que define a quantidade é o toda, e a palavra não tem uma limitação determinada. Questão 11, página 286. Entre os pronomes destacados, há um que retoma um sentido já dado pelo poema. Identifique esse pronome e o sentido retomado.
As bolas de sabão que esta criança se entretém a largar de uma palhinha são translucidamente uma filosofia toda. Claras, inúteis e passageiras como a natureza, amigas dos olhos como as coisas, são aquilo que são, como uma precisão redondinha e aérea, e ninguém, nem mesmo a criança que as deixa, pretende que elas são mais do que parecem ser. Algumas mal se veem no ar lúcido, são como uma brisa que passa e mal toca nas flores, e que só sabemos que passa porque qualquer coisa se aligeira entre nós e aceita tudo mais nitidamente. Há um que retoma um sentido dado no poema. Qual é o que tem sentido de retomada, gente? É um algumas. Olha, algumas mal se veem no ar lúcido. O que mal se vê no ar lúcido? As bolas de sabão. Tudo bem? A criança brinca com as bolas de sabão, são muitas, claras, inúteis e passageiras. Algumas mal se veem no ar lúcido, tá? Algumas, então, retoma bolas de sabão. Questão 12, página 287. Estamos aqui caminhando para o final da nossa aula, né? Caso os pronomes não tivessem sido usados, como ficaria o texto? Preencha os espaços a seguir com os elementos que devem ser retomados. Algumas alterações de pontuação foram feitas para dar sentido ao texto. Se necessário, faça outros ajustes. Bom, essa questão, ela tem aí, né, uma outra parte para vocês repetirem os termos que são retomados pelos pronomes destacados, tudo bem? Então, a gente vai ler o texto, eu vou destacar mais aqui os pronomes, olha. A gente vai ler o texto e eu vou dizer para vocês quais são as palavras destacadas. A gente consegue identificar isso na leitura, na interpretação, observando quais são as palavras retomadas pelo pronome. E aí sim a gente observa o quanto que o pronome ele é importante para a coesão, para evitar a repetição de palavras no texto, tá? Então vamos à leitura. Fácil coisa é a um homem de alguma literatura ornar o discurso com figuras. Antes, todos propendemos para isso. Esse isso, gente, o que é isso? Ornar o discurso com figuras. Todos propendemos para essa atividade, tá? Não só porque o discurso se encurta, mas porque talvez nós explicamos melhor com uma figura do que com muitas palavras. Pelo contrário, para nos explicarmos naturalmente e sem figura, é necessário buscar o termo próprio, que exprima o que se quer. Que exprima, quem exprime? O termo próprio, tá? Então, esse que retoma o termo próprio que exprima o que se quer. O qual nem sempre se acha. O qual, quem é esse o qual, gente? Também se refere ao termo próprio. Nem sempre se acha, ou ao menos não tem dificuldade, e sempre se quer perfeita inteligência da língua para o executar. Executar quem, gente? O termo próprio, tá? Observem que se não tivesse o pronome, se não fossem os pronomes, nós repetiríamos o termo próprio como vocês estão preenchendo aí nas lacunas, né? Além disso, as figuras encantam o leitor e impedem quem, gente? O leitor, tudo bem? Impedem-lhe penetrar e descobrir os vícios que se cobrem com tão riscos vestidos. Então, esse que se cobrem o que, gente? Vou puxar uma seta aqui, os vícios, tá? Então, esse que retoma vícios, com tão ricos vestidos. Não assim no estilo simples, o qual retoma o que, gente? Estilo simples. Como não faz pompa nem ornamentos, deixa considerar miudamente os pensamentos do escritor, tá? Então, nós temos aí quais são as palavras às quais os pronomes se referem
Se não fossem os pronomes, nós iríamos repetir todas elas. E o que a atividade pede? Para que façamos essa repetição, para que a gente possa perceber a importância do pronome no texto. Bom, gente, finalizamos aqui essa aula. Para o próximo tempo, olha, questões do caderno de atividades. Essas questões, na verdade, eu já passei. Espero que vocês já tenham feito. Eu vou corrigir na nossa live. E temos aí umas atividades no Google Forms, tá? Façam. A gente se vê daqui a pouco. Até já. Um beijo. Tchau, tchau.